Continuamos o cenário político de hoje, conversando com Luiz Corrêa, diretor executivo de Mobilidade Urbana de Mossoró. Então, manda aí, se você tem dúvida sobre o trânsito em Mossoró, manda pra gente, participe. As redes sociais estão aí na tela para você acompanhar. O município de Mossoró foi destaque no índice de concorrência dos municípios, obtendo nota acima da média nacional. O índice, que considera mais de 600 quesitos, avalia o ambiente de negócios e o desenvolvimento das políticas públicas na cidade. O Índice de Concorrência dos Municípios é uma ferramenta criada pelo Ministério da Economia para analisar o ambiente concorrencial municipal por meio de dados que consideram aspectos como empreendedorismo, infraestrutura do município, qualidade de regulação urbanística e segurança jurídica. Participaram da análise 119 municípios de todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte foram 3 cidades, Natal, Parnamirim e Mossoró, que obteve 477,06 pontos, um valor acima da média nacional. Ele é uma análise feita pelo Ministério da Economia, ele já é o 2º ano que realiza. E a ideia de se fazer o índice de concorrência dos municípios é exatamente tentar fazer uma avaliação dos municípios em vários quesitos ligados às políticas públicas desenvolvidas pelos municípios ao redor do Brasil. Ele foi realizado agora no ano de 2022, é esse que nós vamos comentar, os resultados. 119 municípios participaram, eram municípios com população acima de 250 mil habitantes. Então, ele procura já uma equidade no perfil dos municípios que vão participar. Ele é um questionário muito extenso, ele é um questionário que tem aproximadamente 600 perguntas. Ele está dividido em 3 eixos e 9 padrões de resultados, 9 capítulos, como eles chamam. Mossoró teve boas médias no indicador de contratação do poder público, que se refere à qualidade do ambiente concorrencial dos serviços públicos realizados dentro do município, e também no quesito segurança jurídica, que avalia o trabalho do poder fiscalizatório da cidade. Como a prefeitura está tratando isso? Se eu fiscalizo, se eu acompanho, se eu tenho regulação, legislação que defina como é que isso acontece. Então, é como se eu fosse igual para todos. Não é você chegar e construir onde você quiser. Então, essa questão da regulação urbanística é um fator interessante que a gente pode destacar. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, a média alcançada por Mossoró é reflexo dos investimentos feitos pelo poder público. O resultado mostra não só o índice de concorrência, mas também as perspectivas de qualidade de vida no município. Que bom, então, interessante aí esse índice e que a cidade continue desenvolvendo, continue apresentando bons resultados, corrija as falhas, existem falhas em todas as áreas, não é perfeito o município de Mossoró, existem melhorias urgentes na educação, existem melhorias para a saúde, que também são urgentes, no trânsito que a gente está conversando aqui, por exemplo. Então, nada é tão ruim que não seja digno de elogio, mas nada é tão bom também que não precise de uma atenção. Então, é necessário comemorar, é necessário observar os avanços, mas é necessário também ficar atento e sempre se manter melhorando, buscando uma excelência, vamos dizer até assim. Vamos voltar agora a conversar sobre as melhorias do trânsito de Mossoró, o que já foi feito e o que precisa ainda ser feito aqui no município de Mossoró. A gente estava falando sobre o centro da cidade no bloco anterior, Luiz Corrêa. Aquelas câmeras de monitoramento no centro, elas estão sendo utilizadas também para aplicação de multas? Não, ainda não. Essas câmeras, exclusivamente, elas estão sendo dedicadas à Guarda Municipal para fazer o acompanhamento de patrimônio, né, e também comportamental da sociedade. Mas a gente também tem a ciência e também o desejo que essas câmeras possam ser também de utilidade para a gente estar acompanhando o perfil do veículo e que tipo de utilização está sendo destinada a ele. Como assim, pessoal? O perfil do veículo, que tipo de veículo está transitando, por exemplo, na Presidente Dutra. As dimensões, o peso, para a gente poder qualificar
o tipo de pavimento que vai receber na Presidente Dutra. E também para que está servindo, se esse carro é clonado, se esse carro não é. Esses equipamentos, eles têm condição, através da tecnologia, de servir para essa utilidade. A gente também está em vias de lançar aí um termo de referência para que a gente possa adquirir esses equipamentos e a gente possa fornecer esse serviço tão importante de contagem veicular, tipo de veículo e demais itens tão importantes para a gente poder traçar e elaborar um projeto de mobilidade para a cidade. Aquela questão das multas, a gente tem a pergunta aqui do nosso telespectador Rodrigo. Sim. Quando o motorista ele é abordado em alguma infração, e se for multado, ele recebe uma guia. E como é que o motorista deve proceder se ele recebe a notificação, mas ele não recebeu uma guia de uma multa naquele momento e simplesmente é multado? Pois é, aí o procedimento administrativo e também comportamental do agente de trânsito, ele recebe um norte, ele tem um disciplinamento, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização. O Manual Brasileiro de Fiscalização, pessoal, vocês podem ir no site do CONTRAN ou botar assim, Resoluções CONTRAN. Quando abrir o site, você pode procurar lá Manual Brasileiro de Fiscalização, que você vai ter acesso a essas informações. Esse manual, ele é obscuro, ele não disciplina se é ou não obrigatório você emitir a guia. Por exemplo, nós hoje na nossa cidade, nós trabalhamos com talão eletrônico. Esse talão eletrônico é obrigatório eu emitir uma guia, imprimir e entregar ao cidadão? Não, porque o manual brasileiro, ele não determina isso. Mas se você tiver instalado no seu celular a carteira digital, que tem uma série de utilidades benéficas ao cidadão, você vai estar lá em tempo real já recebendo também essa guia, recebendo esta informação. Deixa eu aproveitar e falar bem rapidinho aqui da carteira digital. Já que nós falamos, pessoal, essa carteira digital, o que é bom para o cidadão? Você não precisa estar transitando com o seu documento físico de habilitação. Na hora que você baixar para o seu celular, até offline também funciona. E não só para fins de fiscalização. Se você vai num banco provar a sua identidade, ele serve também. O documento veicular também está agregado a esse aplicativo. Se você tem carteira de categoria C, D e E, que precisa do exame toxicológico, ele avisa você se está perto de vencer, se está vencido e aonde é que você pode também direcionar para fazer esse exame. E além disso também, se você tem uma multa e não quer entrar com recurso, ele dá a possibilidade de até 40% de desconto através desse aplicativo que é a carteira digital de trânsito. Luiz Correia, faixa de pedestre na Felipe Camarão, ali próximo do Colégio Antônio Fagundes, é uma demanda muito grande dos nossos ouvintes da 95 e telespectadores. Importante essa situação, pessoal, porque o legislador, ele, de alguma certa forma, no meu ver técnico, ele errou nessa situação em disciplinar parte das vias de uma cidade a órgãos diferentes. Esse trecho da Felipe Camarão, ele pertence ao governo federal. Quem tem que sinalizar é o DENIT, deveria ser o município. Mas essa situação não é só colocar uma faixa de pedestre, não. No meu ver técnico, ele tem que ter um redutor de velocidade, porque só a faixa a pessoa vai passar, mas será se ele consegue passar com segurança? Então tem que ter também um redutor de velocidade e a faixa implantada pelo DENIT, infelizmente, não é competência do município. A gente tem aqui, no sentido também da situação com o DENIT, a pergunta do Aldo Ferreira em relação à saída do Nova Mossoró. Ele quer saber, uma rotatória ali na Nova Mossoró, é responsabilidade do DENIT ou prefeitura? Responsabilidade do DENIT, também porque em função de uma BR, nós já tivemos uma aproximação com o pessoal do DENIT, com o pessoal da infraestrutura, para que a gente possa, de alguma certa forma, promover essa implantação. Houve mudança agora, né,
nos órgãos federais, e a gente vai tentar buscar novamente um contato com o pessoal do DENIT para ver se eles têm alguma novidade, pelo menos de um projeto que o empresário de uma região ele tem interesse também de ajudar financeiramente na implantação dessa rotatória. A gente tem aqui o Niel do Sumaré participando com a gente e ele pergunta, realmente é uma situação que eu mesma acho curiosa. Porque é o seguinte, ele diz, tem muita gente que dirige moto e carro sem carteira em Mossoró. O agente de trânsito pode fazer essa fiscalização? Infelizmente, por enquanto, não. Por quê, pessoal? Mais um erro, a meu ver, técnico do legislador. O legislador ele dividiu competências. Essas competências, no aspecto do agente de trânsito municipal, lá no artigo 24, diz que compete ao agente de trânsito municipal circulação, parada e estacionamento. Ele não pode fiscalizar uma pessoa alcoolizada, sem habilitação. Aí eu pergunto, Carol, uma pessoa alcoolizada, ele não está transitando, não é? No meu ver, técnico é um erro da legislação, mas tem esse impedimento. Mas pode-se buscar um convênio, uma parceria, e eu acredito que esse é o caminho, porque o CPRE, pessoal, ele não fiscaliza, não é porque não quer, não, aqui na nossa cidade. Ele é responsável por 32 cidades no Rio Grande do Norte, o nosso CPRE. E ele só tem 2 viaturas. Não tem como ele cobrir isso. Então, se tiver uma parceria entre Estado e o município, é possível nós auxiliarmos, os agentes de trânsito auxiliar nesse aspecto. Precisa de uma vontade, principalmente do governo do Estado, para a gente poder disciplinar isso. Mandar um alô para o João, da UPA do BH, sempre ligado aqui com a gente. Ricardo Luiz pergunta, tem como resolver a sinalização da Avenida Tarcísio Maia, no Bela Vista, que está causando acidentes? A Avenida Tarcísio Maia termina na RN 015. Do mesmo aspecto da solicitação anterior, a gente pede que o senhor ou entre pelo site da Prefeitura, Prefeitura Municipal de Mossoró.com.br, abra trânsito e solicite, ou pelo WhatsApp, 8827-8902. Vai o engenheiro no local para poder ver o que é necessário, as implantações e o tempo que a gente vai necessitar para implantar. A gente tem pouco tempo e ainda tem muito assunto, viu? Faixa azul ali na João da Escócia para a prática de atividade física, ela já está bem apagada e alguns dias os agentes de trânsito não podem ir. Não conseguem ir, isso já foi explicado aqui, questão de efetivo e tudo, mas nos dias que não tem o guarda, as pessoas não respeitam, até porque a sinalização está bem apagada. Pois essa situação ela já foi praticamente vencida com a presença do agente de trânsito, que está bem mais presente lá no local. Eu acordo mais ou menos de 4 horas da manhã, eu utilizo ali a João da Escócia em torno de 4h50, eu já passo olhando se os agentes de trânsito já estão lá no local. Eles estão indo todos os dias. Quanto ao aspecto da sinalização, a gente vai fazer um reforço naquela sinalização, tanto horizontal quanto vertical. É só uma questão de contratação de empresa, que aqui nós estávamos contratada, ou tínhamos contrato, ela não cumpriu aquilo que se determinou, foi preciso fazer o distrato, e temos que contratar uma nova empresa de fornecimento de equipamento do tipo sinalização. Dadido Van Rosado disse, já que vai ajeitar a ponta e interditar, por que não faz o recapeamento da Presidente Dutra, que está precisando? Olha só aí, a gente tem esse sonho, e que através do empréstimo aí que foi aprovado, a gente tem também esse aspecto de fazer um estudo, inclusive com a possibilidade da duplicação das pontes. A gente vai fazer todo o levantamento financeiro, técnico, duplicação da ponte e renovação da pista de rolamento da Presidente Dutra. Batista do Santa Delmira quer saber se existe viabilidade de melhorar o embasamento da entrada de Santa Delmira, levantar meio fio ali na entrada, ao invés de colocar aquelas manilhas. Ele diz que ficou horrível. E também lembrar das lombadas e sinalização do loteamento Parque Verde de Santa Delmira. Sim, aquele acerto geométrico foi solicitado pela Secretaria de Mobilidade, foi feito o fechamento do canteiro central, mas tem um desnivelamento do paralelepípedo. Tem hora que é baixo, tem hora que é alto. E esse acerto também já está sendo construído, captado o recurso, para além desse acerto, urbanizar, colocar planta, iluminar,
fica bem agradável a esta situação para o pessoal poder utilizar a rotatória. João Maria do Centro, por que não faz estacionamento paralelo dos carros de frete a Cobal na rua Marechal Deodoro? É porque esses carros maiores de frete, a gente tem carros pequenos e carros com dimensões maiores, né? Eles necessitam de um espaço, de uma segregação de espaço bem maior. E a gente já está disciplinando também com o secretário da Cobal alguns outros espaços também para o pessoal que utiliza ali a Cobal para embarque e desembarque. Semáforo ali na entrada do Van Rosado. Os moradores dizem que o tempo é curto, causa engarrafamento, que é muito transtorno para os moradores. Pois é, o semáforo do Van Rosado ali, que tem uma BR, a gente, em conjunto com o DENIT, a gente solicitou a contagem de veículos que transitam na BR. Em 1 hora, pessoal, 980 veículos transitam na BR e 340 saem do Van Rosado. Então, o Manual Brasileiro de Semafórico, ele estabelece que o tempo de semáforo maior tem que ser onde tem mais carro. Então, é por isso que existe esse tempo maior na BR do que para o Van Rosado, assim como acontece em outros cruzamentos da cidade. Em determinado momento, tem que ter, sim, uma quantidade maior de veículos em determinada faixa. Luiz Corrêa, diretor de Mobilidade Urbana de Mossoró, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós é que agradecemos o espaço e é muito interessante sempre conversar com a cidadã moçoroense sobre mobilidade e trânsito. Muito obrigada pela audiência, aproveite seu final de semana. Uma ótima noite e até lá.